Muito boa tarde, Brasil. Falar um pouquinho de política, né? O pessoal anda reclamando que eu fico puxando a brasa para uma sardinha só e tudo mais. Eu aqui ouço todo mundo, mano, velho, né? Só não ouço mais gente porque tem gente que não tem coragem de vir aqui, né? Essa é que é a grande realidade. Mas quando eu posso, por exemplo, eu trago, né, o pessoal da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, né? Para mim não tem tamanho, não. E a gente fala de política hoje com dois políticos do PSOL, né? Meu velho e querido amigo, jornalista, né? Blindado, meu amigo Chico Santana. Celso, é um prazer estar aqui de novo com vocês, conversando com seus ouvintes. Esse é um espaço nobre e raro da nossa televisão, que faz muito pouco debate, né? É verdade. Não, a gente tem uma porta aberta, né? Você sim, sempre. Mas eu digo, a televisão brasileira... Hoje está bem fechada, está bem fechado o debate, não gosta de ouvir os dois lados da moeda. Os dois lados não. Até fala de um lado, mas não ouve o outro, nem com direito de resposta. Não, aí sai aquela notinha embaixo. É terrível isso, mas é verdade, né? Mais uma vez comigo também, meu amigo Toninho, não precisa nem dizer, é político do PSOL, Toninho do PSOL. Muito obrigado, Celso, pelo convite. Agradeço também à TV Gênesis por abrir um espaço como esse para o debate das ideias. É muito bom nesse momento da história do nosso país. Estamos precisando muito conversar sobre o que está acontecendo nesse país. Eu sinceramente, nós já estamos em fevereiro, né? Hoje é o primeiro dia do mês. Fevereiro. Esse fevereiro vai passar, nós não vamos ver, né? Já a partir da semana que vem, final de semana, já começa o carnaval. Para uns, por exemplo, que gostam de carnaval, esse fim de semana vai ser de carnaval. Vai para Bahia para tu ver que eu não estou mentindo. Não é mesmo? Né? O Bloco da Ada reuniu no final de semana passado. É verdade. Esse fim de semana está programado um monte de blocos aí que, graças a Deus por isso, né, o brasileiro precisa pelo menos se alegrar um pouco, né? E aí os blocos fazem uma maneira mais barata de se brincar o carnaval, né? Brasília tem que se transformar realmente numa cidade de blocos de carnaval. Nada contra escola ou coisa que eu valha. Tanto é que elas vão desfilar esse ano, pelo menos umas 4 ou 5 aí, disseram que vão sair na avenida. Tomara que saia e façam bonito, né? Parabenizo ao pessoal. Mas a grande preocupação falando novamente, de fevereiro para outubro, mano, velho. Aponta para mim quem será o futuro governador, para me dê 2 nomes para dizer, está entre esse e aquele. Fica difícil. Sem dúvida. No governo federal, né? A pesquisa mostrou Lula na cabeça. Se ele não consegue chegar, quem é que está na cabeça? Bolsonaro. E aí nós teríamos 4 outros candidatos, pré-candidatos, disputando uma vaga para o segundo turno, né? É complicado. Posso botar fazer um resumo desse Datafolha que saiu ontem, né? Com pesquisa feita na segunda e na terça-feira. Coloca aí, por favor. Nos 5 cenários propostos para o primeiro turno, Lula, do PT, vence todos os candidatos com percentuais que variam de 34% a 37% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PSC, aparece com 16% a 18%. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, aparece com 7% a 13%. E Geraldo Alckmin, do PSDB, tem de 6% a 11% das intenções de voto. O ex-presidente Lula também aparece na frente nas simulações de segundo turno. Se as eleições fossem hoje, Lula venceria Geraldo Alckmin por 49% a 30%. Jair Bolsonaro por 49% contra 32%. E derrotaria também Marina Silva por 47% a 32%. A pesquisa mostra ainda que Michel Temer, do PMDB, tem o maior índice de rejeição dos eleitorados, com 60%. E o governo dele é considerado ruim e péssimo por 70% dos entrevistados. Onde é que nós vamos parar, hein, Toninho? Olha, minha opinião, Celso, é que o povo brasileiro cansou das figuras tradicionais da política, tanto no âmbito nacional, quanto a realidade aqui do Distrito Federal, que você muito bem, ao introduzir a sua fala nesse programa, caracterizou bem. E uma situação inédita que a gente está vivendo. A possibilidade do campeão nas pesquisas não ser o candidato
e termos aí, liderando a corrida presidencial, uma pessoa que, na minha opinião, não deveria estar concorrendo. Ele espalha o ódio, a discriminação. Então, Jair Bolsonaro não é uma boa opção para o nosso país. Espero que nosso povo analise muito bem essa situação. Mas o quadro está corretíssimo, que você passou no início, na abertura do programa. Está muito difícil prever qualquer resultado desse processo eleitoral de 2018. Essa matériazinha que nós colocamos aí foi da TVT, né? Esqueceram do Luciano Huck, que apareceu do nada com 8%, Chico. Como é que você explica um negócio? Só porque o cara foi lá no programa do Faustão e deu a entender de que realmente ele estava disposto a ser candidato, já eclodiu esses 8%. Rapaz, você pega grandes nomes, você pega Joaquim Barbosa, o homem não chegou a 5%, né? Você pega outros representantes políticos brasileiros, você pega um ex-presidente da República, pode-se falar o que quiser dele, mas o cara foi presidente da República, é um senador da República, chega a 2%, que é o Collor. Eu acho o seguinte, Celso, antes de falar de Huck, um número que a reportagem não traz, mas que está na pesquisa da Datafolha, que tem uma massa de eleitores da ordem de 44%, que os especialistas chamam de nem Collor, nem Lula, nem Bolsonaro. Certo. Eles já definiram até quem é esse eleitor. O perfil médio desse eleitor é uma mulher, na maioria dos casos, chefe de família, mãe solteira que sustenta a própria família. Ela tem na faixa de uns 35 anos, trabalha o dia inteiro, mora na periferia e por conta dessa dinâmica de vida dura, trabalhosa, ela não acompanha muito o noticiário da política e tal. Isso é o que os analistas colocam. E que serão, na reta final, os que irão dar o vencedor. E aí nós levamos a sua pergunta, por que Huck? Certo. Porque você tem uma massa de eleitores que já sabe, uma massa expressiva que já sabe que não quer nem A nem B, que não se encantou muito pelo C, D e E. Então vamos construir uma alternativa. Está fugindo, inclusive, desses nomes aí, que todos eles são da antiga. Até o próprio Lula, que encabeça a pesquisa, já é um político. Até a própria Marina vacinado, como a terceira vez que ela entra no campeonato. Então, essa é a tática de alguns grupos econômicos ligados a grupos midiáticos, tentam fazer historicamente, seja para governador, seja para presidente da República. O Collor foi fruto disso. O Collor tinha 3%. Rapaz, tinha 3%, e aí, aí foi batizado de caçador de Marajá. Marajá, né? Estadualmente, né, foram também experiências dessa, como no Rio Grande do Sul, com a deputada Ieda Crucius, no Espírito Santo, com a ex-deputada Rita Camata, que foi batizada da musa da Constituinte, que chegou na urna e, bum, o eleitor não quis ela. Então, estão pegando uma pessoa que é simpática, tem um programa de televisão que vai para o Brasil inteiro, que ajuda as pessoas, dá dinheiro para um, reforma a casa do outro. É verdade, a casa. Assim, dá uma noção de assistencialismo, né? E que muita gente pode misturar uma situação e a outra. Esse cara chegando lá também, eu vou ter esse mesmo assistencialismo que ele faz hoje na televisão. E é o que o brasileiro está precisando, né, mano? Até todo mundo de bolso vazio, né? O trabalhador mesmo vive de bolso vazio, né? A inflação nos atinge, pode falar que a inflação está pequenininha, mas para o pobre não está não, mano, velho, né? Gasta quase que o salário dele. Eu ouvi a Maria Rosa aqui, se prepara, viu, Toninho? Ele é Bolsonaro até debaixo d'água, né? Diga aí, Maria Rosa, boa tarde. Diga, querida. Fala. Boa tarde. Eu quero perguntar aí para o senhor do pessoal, quem é que serve para ser presidente da República? Se é ele, que não serviu nem para ser deputado distrital. Porque o respeito pelo Jair Bolsonaro. Porque o bode velho de terreiro, que é o Lula, não ganha mais nem para 5 do céu. Porque é esse desprezo dele com o Jair Bolsonaro, o Rio do pessoal e
me responda, por favor. Porque Tá bem. até agora eu estou vendo apoio à presidência da República o Jair Bolsonaro, que é quem tem ainda coragem para enfrentar tanto bandido que tem nesse país. Tá bem, Então, querida. muito obrigada. Beijão, Maria Rosa. É gente boa demais. Claro. E tem o lado dela político, Claro. né? Maria Rosa, em primeiro lugar, respeito muito a sua opinião e quero dizer para você que o nosso partido, o PSOL, vai apresentar, eu quero adiantar aqui, a primeira vez que falo isso aqui no programa do Celso, um jovem candidato à presidência da República, cujo nome é Guilherme Boulos. Já está sacramentado? Boulos, Já está como candidato do sacramentado. PSOL? Ele filiará ao PSOL e será o nosso candidato à presidência da República. É um líder comunitário, lidera um movimento chamado Movimento Sem dos Teto. Trabalhadores Sem Teto. É um movimento justo, luta por moradia para todo o povo. E ele, em São Paulo, é muito respeitado. Verdade. É formado na universidade, tem uma grande capacidade de articulação. Comunicador, se expressa muito bem, viu, Celso? Então, assim, nós temos um candidato com o qual pretendemos fazer um debate de qualidade. E a você, minha querida amiga, eu quero dizer assim, Bolsonaro representa para mim, para minha geração, para as pessoas que, como eu, lutaram por uma democracia, por um país livre, justo, ele representa a volta ao passado. A gente vai debater as ideias com ele, com todo respeito. Nós não somos atiradores de pedra, mas nós vamos dizer quem é Jair Bolsonaro, a quem ele serviu e por que ele fica defendendo a volta da ditadura militar. Não tem sentido essa pregação do Jair Bolsonaro. Nós queremos mais democracia, mais participação popular. Por isso, estamos apresentando Guilherme Boulos, candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, com muito orgulho. Caramba, um bom nome para... Muito obrigado. Celso, acho que é importante colocar, e isso os analistas já estão colocando aí, é o seguinte, a candidatura do Bolsonaro, ela cresceu com um único discurso. Um discurso duplo, vamos chamar assim. Bater na candidatura Lula e bater em direitos humanos. O contrário, inclusive, é verdadeiro, viu? Porque o Lula também batia no Bolsonaro. Aliás, foi um bom negócio para os dois. Foi um ping-pong. É. Mas aí o que acontece? Se Lula sai do cenário, Bolsonaro vai ter que mostrar para que ele está aí. O que ele pensa de reforma da Previdência? Por que ele votou a favor da reforma trabalhista, tirando os direitos dos trabalhadores? Botando, por exemplo, dando direito ao empregador que a mulher gestante possa trabalhar em lugar insalubre. Né? Como é que ele vai explicar, coisa que ele não explica, por que ele empregou a atual e a ex-mulher com a verba do gabinete? Como é que ele vai explicar que ele recebe auxílio moradia, que tem um apartamento no Sudoeste? Ele já deu uma explicação até bastante chula, né? Que a gente não deve repetir aqui. Então, nós estamos chegando num momento, o calendário eleitoral desse ano foi reformulado, empurraram as coisas mais para perto da eleição, mas que esses candidatos vão ter que sair da verborragia e começar a colocar o que pensa de cada coisa. Né? O que ele pensa de reforma dos impostos, do preço da gasolina, do botijão de gás, da situação que a Petrobras está aí? O litro de gasolina, que há poucos dias atrás estava menos de 3, hoje está beirando 5. Pois Meu é. Deus! Ai! Brincadeira, né? Nós que moramos em Brasília, então, que as nossas distâncias aqui é distância de Goiano, né? É ali, ó. Você anda 40 quilômetros Eu vou chegar antecipar aqui para de você. casa do trabalho, né, meu irmão? Eu vou antecipar para você aqui uma informação que só vai sair domingo na minha coluna. Brasília acabou de ganhar o título da 10ª cidade mais engarrafada da América do Sul. É mesmo? É. Caramba, tá desse jeito mesmo. Ô Zé Carlos, boa tarde. Diga, irmão. Seja bem-vindo. Pode falar, querido. No início da fala aí do nosso companheiro aí do pessoal,
Sim. Ele falou que o discurso do Bolsonaro está no ódio. Mas eu queria perguntar para ele, Sim. quem é que tem criado leis que tem interferido diretamente nas famílias, colocando os filhos contra os pais? Quem é que tem criado leis que tem colocado o hétero contra o homossexual? Quem é que tem criado leis? Quem é que tem espalhado o ódio entre o patrão e o empregado? Quem é que nós atualmente, com essa condenação do Lula, está colocando o povo contra a justiça? Eu acho que é a esquerda, que tem causado um caos social. Tem causado um caos social. No Brasil, hoje nós vivemos um clima de caos social. É o preto contra o branco, é o hétero contra o homossexual, é o patrão contra o empregado, com esses discursos populistas que tem cada dia atrás de mais pessoas sem esperança e que levam cada vez menos esperança para essas pessoas. Tá bem, Zé Carlos. Se você vê o percentual de votos que Lula tem hoje, é o mesmo percentual de voto da família, porque são pessoas sem expectativa. E Lula nunca foi pai do pobre e nunca será. Porque os únicos filhos pobres que ele tinha hoje são milionários. Tá bem. Os dois filhos de Lula hoje são milionários. Então Lula não pode ser considerado pai do pobre, porque nem os filhos dele mais não são pobres. Tá bem. Muito obrigado, agradeço. Eu que agradeço. Falou lá de São Luís do Maranhão, né? José Carlos? Isso, Zé Carlos. É a expressão de pensamentos. Eu acho que o pessoal tem que derrubar uma série de coisas que nós pensamos dele. Sim. Eu me coloco entre uns dos que às vezes me coloco pensando, poxa, eu nesse partido eu fico meio arredio. Mas de e olha, primeira mão, sou amigo dos dois aí para poder dizer isso cara a cara. Mas de primeira mão, eu acho que é importante colocar o seguinte. O pessoal, o nome Lula não é a candidatura do pessoal. Né? Bom, o pessoal sempre o apoiou, né? Não. O pessoal, desde que existiu, teve seus candidatos próprios. Foi Luiz Helena, foi Plínio de Arruda Sampaio. Não houve um apoio ao Lula? Não, formal não. Formal não. O pessoal, inclusive, nasce de uma ruptura do PT com duas bases. Primeiro, não concordar com o mensalão. Então, foi um princípio ético que fez com que parlamentares, então do PT, e outros que não eram do PT, mas apoiavam o governo Lula, criassem uma nova agremiação que não tivesse que corroborar o mensalão. E a segunda coisa foi... Heloísa Helena que o diga. Sim. E o outro ponto foi a reforma da Previdência, que, na ocasião, o mesmo agrupamento não concordava de mais arroxo no trabalhador. E quando o companheiro Zé Carlos fala assim... colocar o patrão contra o empregado, o empregador, nós não estamos colocando o patrão contra o empregador. O que nós estamos querendo é a manutenção, por exemplo, do direito a ter uma carteira assinada. Um direito que existe há 70 anos. Estamos perdendo isso aí. E estamos perdendo. Os dados do... Essa reforma agora... Os dados do emprego ontem, que saíram ontem na rede televisão do IBGE, primeiro passaram a considerar bico emprego, né? Isso. Para dar pintar de cor-de-rosa a situação do desemprego. E aí e essas pessoas não têm direito nenhum, não têm direito ao INSS, a mulher se ficar grávida não vai ter licença eu estava vendo, inclusive, licença gestante. Olha, prepara esse vídeo número 5 aí, que cai bem dentro disso que o Chico está falando aí, questão do desemprego. Quer dizer, está caindo, mas está caindo porque a informalidade está acontecendo. Né? O Diese fez uma boa análise, a TVT acompanhou isso, e principalmente uma análise sobre as mulheres e deu um toquezinho também sobre o trabalhador rural, que o Temer tem dito constantemente de que não será afetado, mas neste momento não existe nada escrito que tire o coitado do trabalhador rural, aquele de mãos calejadas realmente, sabe, desse imbróglio todo. O trabalhador rural corre o risco de morrer sem se aposentar, porque principalmente se o empregador dele não recolher o fundo rural. E a maioria não está querendo recolher. Não está recolhendo. Você vê lá que se fosse receber o que estão devendo, era mais de 14 bem bi. as burras aí, 14 bi, né? Mas, Celso,
ao nosso José Carlos, do Maranhão. Isso. Eu queria dizer para você, meu caro telespectador, que uma palavra hoje, chave na sociedade brasileira, chama-se tolerância. Nós do PSOL acolhemos no nosso partido todos os segmentos da sociedade, sem discriminar ninguém. E saiba, Zé Carlos, que em nossas famílias, em todos os lugares, você vai encontrar pessoas que diferem das outras, seja por sua natureza pessoal, psicológica, enfim, religiosa, as pessoas são diferentes. O nosso desafio é a tolerância, fazer a convivência, ter o apoio de nossas igrejas, independente do credo a que a gente pertença, apoiando essa convivência harmônica, fraterna, sem ódio. Por isso que eu estou falando aqui, esse discurso do Bolsonaro, ele espalha o ódio, onde ele vai. Ele não quer saber de democracia, não. Para ele, o melhor regime que teve no Brasil foi a ditadura militar. Então, eu não posso concordar com ele. Respeito sua opinião, mas divirjo de forma democrática. Entendeu, José? José é do Rio de Janeiro, né? Oi, José, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é comigo que você está falando, é isso? Isso, pode falar, querido. Boa tarde. Boa tarde, pode falar. Perfeito. Eu por acaso, estou assistindo o seu programa aqui. Pois não, que bom. Uma contabilidade aqui. Então, ouvindo esse senhor do PSOL falar, Sim. Eu não sei o que ele tem contra a ditadura, mas eu não fui militar, não sou militar, não gosto de militar. Mas no período da ditadura, eu estudava, vinha todas as noites para casa e sofria blitz da polícia do exército, onde pegava, conferia os documentos, tinha que ter a carteirinha de estudante, com aquele carimbo compareceu, o povo respeitava, tinha respeito pelas Forças Armadas e pela sociedade de um modo geral. Hoje eu vivo num estado trancafiado dentro de um apartamento, vocês têm visto aí pela televisão, linha vermelha sitiada, linha amarela sitiada, Avenida Brasil sitiada, ninguém respeita ninguém, ninguém tem ordem de nada. Vocês, de um modo geral, esses parlamentares, ficam criando lei que não serve para absolutamente nada. O Estado está entregue às baratas. Agora, esse moço vem falar de Bolsonaro, é necessário que o país tenha um choque de moral e ética. É preciso que esses políticos de países de partidos nazistas, partidos que não levam nada a lugar nenhum, é preciso que procure o que fazer, larga disso, gente. Tá bem. Quando dá um choque de moral e ética nesse país, o senhor falou uma coisa acertada aí, pessoas são diferentes. Uhum. Então deixa as pessoas votar no Bolsonaro. Você fica tentando puxar a pessoa para o seu partido que nunca chegou a lugar nenhum, nunca produziu nada, não tem um político de expressão. Ô, meu amigo, deixa a pessoa votar em quem quiser. Eu sou apolítico, mas eu tenho vergonha da classe política brasileira. É tanto político para não fazer absolutamente nada. Eu sou comerciante, eu pago imposto que não acaba mais. Já fechei uma empresa, estou perto de fechar mais duas, porque eu não aguento. Aqui você tem que pagar imposto, você tem que pagar para o tráfico, tem que pagar para a polícia, para o guarda de trânsito, para todo mundo. Brincadeira. Falou, senhor José. Bolsonaro, o que é isso, cara? Tem que dar um choque de moral e ética nesse país. Só tem pilantra, só tem ladrão, cara. Tá bem, querido. É só isso, amigo. Obrigado. Tá? Obrigado. Olha, nós aqui atendemos todo mundo e não perguntamos para o cidadão o que ele quer falar, não. Corremos até um risco de, como diz o outro, né? Graças a Deus, eu faço esse programa há 10 anos, nunca aconteceu. E já fiz programa em outras emissoras de televisão e sempre com participação popular. Houve uma única vez, né, que se falasse um impropério, uma coisa que nos deixasse um tanto quanto constrangido. Já também não estou mais na idade de ser constrangido. Fale aí, Toninho. Eu acho que é tranquilo debater com o nosso telespectador. Primeiro, amigo, porque vou dar um exemplo para você aí do Rio de Janeiro. Tem um deputado como Chico Alencar, tem um deputado
como o nosso companheiro que liderou esse combate às milícias, aos assassinos de aluguel, à bandidagem do Rio de Janeiro, como Marcelo Freixo, para nós é motivo de orgulho. Somos de um pequeno partido. Você não vai ver nenhum nome do nosso partido envolvido na Lava Jato, igual os que você está defendendo aí. Então, meu caro, baixa a bola um pouquinho, porque política é assim, a gente tem que debater, temos que ter opiniões diferentes, não tem problema, mas temos que estar informado sobre o que se passa, tanto no Rio de Janeiro, onde você mora, como em nosso país. Eu já morei em São Gonçalo, viu? Eu quero te dizer que a barra era muito pesada na época da ditadura militar. Eu não podia abrir a boca, eu não podia reunir com os meus companheiros operários navais, porque a polícia prendia, o exército torturava. E é esse regime que Bolsonaro quer de volta. Então, eu não vou concordar nunca. Você tem que respeitar a minha opinião, igual eu respeito a sua. Nós temos que eleger, olha, eu até entendo, por exemplo, o crescimento do Bolsonaro. O Brasil está precisando de um choque realmente de poder, um choque de pessoas que venham e saibam governar. Eu imaginei que a Dilma fosse esse mulher, político. O começo do governo Dilma, que ela foi dura, batendo de frente, inclusive com seus ministros e aqueles que chegavam dando opinião errada, eu falei, tá aí uma mulher que vai fazer um grande governo. E talvez o governo que o Brasil precisa, de pulso, sabe? Falei, tá dito e acabou. Mas, lamentavelmente, ensinaram ela a fazer jogo de cintura e adeus Dilma Rousseff, a ponto dela perder o mandato dela. Por falta de jogo de cintura. Foi mais simplesmente isso, cara. Mas então, nós estamos precisando realmente de um nome. Agora, o duro é achar esse nome, amigo. Alguém que realmente tem uma representatividade de poder que possa chegar e dizer, é assim, e acabou. Mas, Celso, você vai me permitir agora discordar de você? Não, discorde. Eu acho o seguinte, salvador da pátria, que é o que historicamente o brasileiro procura, procurou com Collor, procurou até com Lacerda lá atrás, procurou com Deus e o mundo, não resolve. Jânio Quadros, né? Que a gente achou que ia varrer tudo, né? Não resolve porque... Lembra do símbolo da vassoura? Nós estamos hoje, inclusive, nós estamos numa situação muito mais drástica. Esse quadro que o nosso espectador do Rio de Janeiro descreveu de segurança, no Rio de Janeiro hoje, não é um decreto que vai funcionar isso. Não é uma portaria, um decreto, tal. Isso passa por um processo. Um processo que começa com ele, o choque de ética que ele reclama, é um choque de ética que começa com ele e a coletividade do Rio de Janeiro, a coletividade do Brasil inteiro. Nós temos que parar duas vezes para pensar. Nós temos aí, por exemplo, a indicação de uma ministra do Trabalho, por coincidência carioca, que é duplamente processada, não, condenada pela Justiça do Trabalho, né? Então, essa ética, e ela ainda acha normal não ter respeitado os direitos dos trabalhadores, que ninguém respeita, então ela também podia não respeitar, segundo o vídeo dela lá em Angra dos Reis, passeando de lanche. Então, eu acho que hoje, por isso que eu pedi desculpa para divergir, nós temos que trabalhar, não é pela busca do nome milagroso do Salvador da Pátria, que nem era aquela novela que foi censurada lá atrás me falha a memória, agora já vou chamar. Nós temos que estar trabalhando num processo de transformação. Nós não vamos resolver a segurança em um único governo do Rio de Janeiro, como não vai se resolver a mobilidade urbana em um único governo em Brasília, como não vai se resolver o desemprego do país em um único governo. Mas você pode começar a caminhar nesse rumo. Meu medo é que continue piorando, como vem acontecendo nos últimos anos. Mas aí o meu medo é que entra governo, sai governo e você só vê a decadência. Mas eu acho que os salvadores da pátria acontece isso, porque aí você cria a tal da bolha. Você cria uma bolha de otimismo, passa 2, 3 meses, um ano, e depois, Verdade. Nós falávamos dessa bolha, por exemplo, Brasília acabou de criar uma, que é a da Previdência. Exatamente. De Brasília. Né? Estão retirando
dinheiro de um fundo. De quem está contribuindo desde 2002 e que só vai se aposentar lá na frente. 32. Em 82 para frente, e que o dinheirinho estaria guardado lá, estão usando para pagar os antigos e para pagar salário de funcionário e tudo mais. Quer dizer, vai chegar em 2082... 2048, em 48, né? E aí, cadê dinheiro para pagar esses E quem fez isso já não vai estar mais lá. Quem fez isso então, hoje... É onde nós estamos precisando de ter visão de futuro, cara. Sabe? Se há uma coisa que eu ainda defendo do tempo dos governos militares, é que eles tinham um ministro do planejamento. Nem isso nós não temos mais, mano. Não, tem, mas eu acho que ele não planeja. Não, mas você não ouve falar. Quantas vezes você ouvia falar... Quantas vezes você ouvia falar em João Paulo dos Reis Veloso? Isso. O João Sayad. Sayad. Então, porque os caras estavam lá e faziam um planejamento de 5 anos, pelo menos. Você quer ver uma outra bolha que está aí, ó? O governo federal está para inaugurar aqui em Brasília uma penitenciária federal daquelas de seguridade máxima. Uhum. Quem é que vai vir para cá? Pessoas do perfil do Fernandinho Beiramar e tal. Atrás desse perfil de internos, vem toda uma estrutura do crime, que dá suporte a esse pessoal. Então, hoje, Brasília, que vive com o crime comum, do ladrão de galinha, do pequeno traficante, em 10, 20 anos, vai estar aqui com toda uma estrutura de crime desse padrão de sofisticação, a tal ponto que a Polícia Civil de Brasília já criou agora uma divisão para vigiar isso. Nisso, Ou seja, ninguém pensa nisso, né? Por que trazer para uma cidade de 3 milhões de habitantes, que ainda não sofre esse tipo de crime, né? Todo esse conjunto de aparatos. Mas eles já estão beirando Brasília faz tempo, amigo. Estão escolhendo a nossa cidade. Estão ou não estão? Sem dúvida. Eu concordo com essa afirmativa. É verdade. Agora, como serão essas eleições é que eu fico imaginando, amigo. Né? Os candidatos, como o Chico falou, estão aí. São... Né, sabidamente é a Marina, como chama, o Alckmin, é o Ciro Gomes, né? O Boulos, que vocês citaram como candidato do PSOL, né? O Lula, sim ou não? Há uma incerteza muito grande. Haverá um candidato do PT. Sim, mas está escrito que o Lula não transfere voto. Eu acho que isso é um pouco duvidoso. Eu acho que a Dilma... é uma prova que ele transfere, né? Quem elegeu... Ele dizia até que era o poste de saia, né? Quem garantiu a eleição foi o Lula. Se o Lula tiver condições... Por isso é que eu disse que está escrito. Né? Não sou eu que também. Poder de transferência de voto de petista sofre abalo, né? Na Folha de São Paulo, com todo o poder baseado em que pesquisa. Né? Mas quem disse isso, né? E baseado em pesquisa qualitativa. Isso, é verdade. Né? Mas se ele tiver condições... Prova disso que Jacques Wagner apareceu nas últimas pesquisas com 2%. Mas já se retirou. Ele falou que vai ser candidato ao Senado. Disse ontem. Claro, eu também faria a mesma coisa que o Wagner está fazendo. Né? Conhece bem de política, sabe tudo. Né? Garante os 8 anos dele. Garante os 8 anos dele. Será eleito porque foi um excelente governador na Bahia. Né? Foi bom. Né? Deixou arrumadinho lá para o filhinho do Malvadeza, como chama? A Semineto. Né? O neto, para poder fazer isso aí. Agora, Toninho, meu Deus do céu, não bastasse todas essas complicações, ainda vem a história dos fake news ainda, né? Das notícias falsas. Rapaz, parece que ninguém está preocupado. Não, eu vou mudar de ideia, esquece os 5, pega o 2 aí, ó. Né? É esse mesmo? O TSE realizou reunião, né? Para discutir a questão de notícias falsas, chamadas fake news. Mania de brasileiro de botar tudo no inglês. Né? Bota aí essa matéria.
a reunião aqui no TSE e teve a presença de 4 ministros aqui do TSE, inclusive o presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, além de membros do Comitê Gestor de Internet no Brasil e também representantes das redes sociais do Facebook, WhatsApp, Google e Twitter, que apresentaram aqui ao grupo quais são as ações que estão sendo tomadas para combater as fake news, as notícias falsas nessas plataformas. Além disso, o ministro Gilmar Mendes falou ao final da reunião que as fake news podem levar a uma distorção da vontade popular durante as eleições de 2018. Ele falou ainda que, apesar da preocupação de combater a disseminação dessa informação, não há ninguém quer assegurar a censura como método. Gilmar Mendes ressaltou ainda que já existem leis que criminalizam calúnia e também difamação, mas é preciso aprender a descobrir quem são os criadores desse tipo de conteúdo e também quem patrocina a criação desse tipo de conteúdo. As reuniões aqui no TSE devem seguir para consolidar essas regras que vão combater a disseminação das fake news nas eleições de 2018. Que aconteceu nos Estados Unidos, né? Aqui aconteceu. Aqui também. O fake news nada mais... um grupo único, exclusivamente trabalhando nisso, né, cara? A fake news nada mais é do que a evolução da fofoca. A gente podia chamar de fake fofoca. Né? Vamos lembrar a eleição Collor-Lula. Qual foi o fake news que distribuíram na época? Que o Lula iria... Perdão, eleição do Lula e Fernando Henrique. Que o Lula iria confiscar a poupança, que o Collor tinha feito no governo anterior, que iria estatizar, confiscar todas as propriedades rurais, né? Que ia fazer a reforma agrária confiscando tudo isso. Principalmente no Nordeste, a primeira eleição dele, ele foi e perdeu absurdamente. O grande problema hoje é o seguinte, é que isso é feito hoje lá fora. O Correio Brasiliense mostrou numa série agora, o Uruguai, aqui do lado, já tem gente contratando. Assim, você para distribuir uma fake news para 2, 3 milhões de pessoas, paga R$500 mil. Eles foram lá na fronteira Brasil e Uruguai, conversaram com o hacker. O hacker você tem que chegar com seu público-alvo, eu quero população de São Paulo, a população do Amazonas, de Brasília, tal, é homem, é mulher. Eles têm já o perfil, porque quando você entra no Facebook, quando você entra no Twitter, tal, você conta tudo. Você conta a sua idade, conta o seu sexo, o que você clica das suas preferências. Então, esses hackers conseguem acesso a isso. Então, eles podem chegar e se dirigir a um grupo, por exemplo, religioso, e dizer que o candidato tal ou qual é contra a religião, né? Ou chegar num grupo de mulheres e dizer que aquele candidato é machista, ou coisa desse tipo. Então, esse é o grande problema. Agora, a fake news, propriamente dito, sempre existiu. Ela está potencializada. Rapaz, desde que eu me conheço por menino lá na minha terrinha, né? Que eram 2 candidatos só a prefeito e tudo mais, né? Era um dando uma espetada no outro, né? Nos bastidores, a gente soltando algumas fofocas. Você também é de cidade menor, lá nos interiores das Minas Gerais. Com toda certeza, isso, né, essas coisas aconteciam. Né? Mas, Celso, só um registro importante. Um dos nossos candidatos ao governo do Estado, na eleição do Rio de Janeiro, sofreu muito com isso, porque igual, até fazendo uma ponte, o telespectador que disse lá do Rio de Janeiro que nossos candidatos são iguais, não sei o quê, o nosso Marcelo Freixo teve ataques violentíssimos através desses mecanismos, não só espalhando a notícia falsa, mas uma outra rede mais perversa também, porque os candidatos aproveitavam programas de televisão e de rádio para difundir notícias correlatas às notícias falsas que reforçavam, por exemplo, que o Freixo defendia milícias, e era exatamente o contrário. O Freixo combateu, o Freixo liderou na Assembleia Legislativa do Rio a CPI para apurar os grupos de extermínio, milícias, etc. Mas acabou saindo notícias que ele era favorável aos milicianos. Então, assim, só para dizer o quanto é importante
que a Justiça Eleitoral brasileira, através do TSE, possa regulamentar e punir severamente quem espalhar esse tipo de coisa. Você imagina numa eleição nossa no Distrito Federal, da forma como vimos edições anteriores, isso sendo permitido ou mesmo que sendo proibido por lei, mas tendo esses grupos sediados em outros países, né, fazendo esse tipo de ataque cibernético para nos desmoralizar. Aí, quer dizer, estava sediado aqui mesmo, era um grupinho formado no próprio governo. Né? Não, o governo passado em Brasília houve um conflito entre a Câmara Legislativa e o gabinete do governador, na administração passada, denunciando a existência de perfis falsos. Perfis falsos que eram pagos pelo GDF para disseminar críticas e ataques a outras personalidades. Agora, o que eu acho importante ressaltar nisso é o seguinte: as regras da propaganda eleitoral no rádio e na televisão as novas regras são muito restritivas, né? Por exemplo, o pessoal vai descer de 1 minuto e 10, que já não era grande, para 8 a 12 segundos. Que é isso, cara? Quer dizer, então, já ficou desigual. Qual era a alternativa dos partidos que vão ter pouco tempo de televisão e que também tem pouco dinheiro para fazer campanha? São as redes sociais. Mas no momento que as redes sociais são tomadas também por assalto, por grandes grupos econômicos, por grandes grupos políticos, né, que vão estar fazendo isso de forma industrial, remunerada e comercial, esse espaço, que deveria ser um espaço democrático do debate da comunidade, né, deixa de existir. Então, é como se os pequenos partidos, os candidatos menores, sofressem essa mesma redução de tempo. Quanto tempo você tinha na televisão quando candidato a governador? Não? Na última, 1 minuto e 7 segundos. Era um latifúndio de tempo. Era um tempo perto dos para nós, claro. A candidatura a governador, nós tínhamos 3 partidos na coligação e na divisão do tempo igual para todos os candidatos, o fato de aqui ter tido apenas 7 candidatos a governadores, acabou dando uma distribuição melhor do tempo para um partido como o nosso, o PSOL. Tivemos 1 minuto e 7 segundos para a campanha de governador. Qual é a previsão desse ano? 11 segundos. 11, 12 segundos. Algum governador? No nacional, para o Boulos? Vai depender de quantos candidatos federais... quantos candidatos à presidência da República irão... Né? Mas eu estou vendo que é um número grande, vai ser também pouco tempo de televisão. Serão poucos dias e em cada dia menos tempo. Por isso a importância da nossa participação nos debates, em todos os debates. O pessoal tem uma bancada de deputados federais e isso a legislação garante que o partido que tenha essa representação tenha o direito a participar de todos os debates políticos, tanto no âmbito das eleições estaduais quanto na eleição federal, na eleição Agora, nacional. os debates continuam sendo uma grande arma política, não continua? Com certeza. Falamos tanto de Bolsonaro aqui, falamos de tudo mais, mas eu gostaria de ver o comportamento do Bolsonaro exatamente também neste momento. Sem dúvida. Né? Porque até então a gente conhece a explosão Bolsonaro. E né? o nosso... Já esteve comigo aqui, acho que 3 vezes, né? Fala direitinho e tudo mais, mas eu gostaria de vê-lo no tete-a-tete, no calor de um debate. No calor dos debates. Perfeito. Né? Que aí é que você mostra realmente o político, se ele tem... Sem dúvida. A Tem bagagem. a temperança. Isso. Eu concordo plenamente com você. Chico, você vai ser candidato, Chico? Olha, nós do pessoal está fechando a sua nominata. Nosso nome foi colocado como candidato ao Senado. De novo, Chico? De novo, junto de mais 2 outros companheiros. Desses 3, sairão 2. Essa decisão sai agora em fevereiro. Tudo bem. O que foi feito daquele cidadão que foi candidato ao Senado da última eleição? Ele deixou o partido. Saiu do nosso partido. Era um grande nome, hein? Era uma pessoa muito preparada e, por razões, sinceramente, disse para ele, por isso posso falar aqui, falei nas redes sociais,
Eu achei razões menores. Ele deveria ter trazido as diferenças dele em relação a processos internos do partido para dentro do partido, né? Então, o Valdemário, nesse particular, ele preferiu o caminho mais fácil, sai do partido, aí não está em lugar nenhum. E olha que ele teve uma respeitabilidade ao sair como candidato do PSOL, muito bom. Vou ser honesto contigo. Sim. Os que eu entrevistei aqui, cheguei a fazer debates, não foi só um, Isso. né, com os candidatos ao Senado, ele me surpreendeu, Sim, assim, é por isso que eu perguntei excelente dele. quadro Uma político. cabeça. Né? Nós sentimos Realmente muito uma cabeça. a saída intempestiva dele. E você? Sai para quê? Como pré-candidato, né, que a gente não pode se dizer candidato, a deputado distrital. Tá todo mundo se... Nossa. O cara às vezes esquece de falar o pré, aí fala depois. Não tem... Mas a gente precisa muito para fortalecer o pessoal, ampliar nossa representatividade, tentar eleger deputados ou deputadas distritais, né? Certo. E o pessoal vai apresentar uma nominata importante. Você viria para... Deputado distrital. Distrital e Maninha. Deputada federal. E aí, num aspecto importante, Celso, é que os partidos, para se manterem pós essa eleição, precisa ampliar a bancada de deputados federais. Senão, não tem fundo partidário, nem tempo de TV, nem morre nada. simplesmente. Morre. Não tem nem direito a entrar numa comissão. É verdade. Você vê, é muito... Então, Maninha é conhecida e, como candidata a deputada federal, pode surpreender. Pode, com certeza. E já mostrou o trabalho dela Sem lá. dúvida, sem dúvida. Na própria Câmara Federal. Né? Chico, obrigado por ter vindo mais uma vez, viu, querido? Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente conversar, fazer sempre te convocando. Nem que for para apanhar um pouquinho aqui, mas a gente chama sempre. Mas né? Você mesmo falou no início que a gente é igual massa, né? Quanto mais bate, mais cresce. Então, Toninho, bom te ver, Celso, meu querido. muito obrigado. Por ter vindo mais uma E tenho vez. certeza que no próximo programa, um dos que vai participar, ou uma das que participará, estará mais calma conosco, né? Porque hoje os três deram uma bordoada boa, né? Não, mas veja bem, não está na hora do partido dar uma pensada nisso? Sim, não tem. E desfazer essa má ideia que a gente, eu Estamos confessei que fazendo até isso. eu às vezes tenho para com o partido. Então Temos eu acho feito que o partido tem nomes. Quando você lembrou do meu amigo Chico Alencar aqui, cara, que é parlamentar mais melhor, ativo do atuante do que o Chico. Meu Deus do céu. Ai de nós, se nomes nós como que bom Edmilson pra do nós. Pará. Tivesse meia dúzia de Chico Alencar lá na Câmara, não estavam feitos. Você entrevistou aqui o Edmilson. Edmilson, maravilhoso também, né? Perfeito. Tá certo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Uma boa tarde a todos. Obrigado por nos acompanhar também. Participa, viu? O telefone é aberto. Falou, como dizer, eu quero falar. Tá falado. Um abraço.